O AI-5 é um verdadeiro tumor maligno. Enquanto não for extirpado, não vai haver democracia no Brasil. Essa fala é de um militar que participou do golpe de 64, Peri Bevilacqua. Ele era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas em 31 de março daquele ano, data que marcou o início de uma ditadura de mais de 2 décadas no Brasil. Naquele dia, Bevilacqua buscou uma última cartada para tentar salvar o presidente João Goulart do golpe. Eu conhecia perfeitamente o exército. Sabia que as coisas como iam não podiam levar senão a um golpe de força. Bevilacqua procurou Jango no Palácio das Laranjeiras com um documento embaixo do braço, depois de conversar com seus colegas da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Era uma tentativa de fazer o presidente se afastar dos sindicalistas, governar com os partidos e se apoiar nas Forças Armadas. Infelizmente, o Jango falhou nessa relevante missão histórica e não soube aproveitar a oportunidade que se lhe ofereceu na última hora para evitar que se consumasse a sua deposição. O que você vai ouvir na sequência são locuções de trechos de uma entrevista que Bevilacqua deu ao Jornal da Tarde em 1977, num momento em que o país ainda vivia sob o AI-5, que ampliou a repressão, a tortura e a censura. São trechos inéditos, agora finalmente recuperados e publicados. Esses depoimentos estão publicados exatamente como foram colhidos, preservando palavras e conceitos utilizados à época. O presidente João Goulart, como um cético, parecia não ver grande perigo na profissão desses elementos sindicalistas. Os sindicatos eram fortemente influenciados, se não dominados por elementos comunistas, cuja meta era a implantação de uma república popular sindicalista. Jango acreditou que poderia se livrar com um simples piparote daqueles correligionários se eles viessem a construir uma ameaça imediata à segurança do seu governo. Ele pretendia repousar-se, assim, em um dispositivo misto e meio caudilhesco, Forças Armadas e sindicatos. Mais de 3/4 de século de vida me levaram a uma conclusão definitiva de que será sempre preferível suportar o mau governo a fazer uma boa renúncia. Sabemos como começam as revoluções políticas, mas não como irão terminar. As revoluções políticas, quando vitoriosas, cumprem a princípio alguns dos seus compromissos. Em seguida, desviam-se e se degeneram, vindo geralmente a incidir nos mesmos erros anteriores, às vezes agravados. O saudoso general Mourão Filho, que desencadeou no campo militar o movimento de 31 de março, que não foi propriamente uma revolução, e sim uma contra-revolução, ou mais precisamente uma anti-revolução, afirmou de público que seu objetivo foi salvar a democracia, que considerávamos ameaçada, e colocar acima de todos os riscos o respeito à Constituição vigente no país. Na entrevista, dada 13 anos após o golpe de 64, é possível ver que Bevilacqua avalia que os militares estavam descontentes com o movimento sindical de esquerda no país e exigiam de João Goulart uma medida maior contra as greves e o trabalhismo, e que por isso o golpe, que ele chama de movimento, se consumou. Ainda na mesma entrevista de 77, Bevilacqua fala do futuro do Brasil e do anseio pela volta democrática que só viria em 1985. Ele também critica o ato institucional número 5, que endureceu a ditadura no Brasil, e analisa como o AI-5 tornou a polícia do país mais violenta, diante da impunidade de seus atos. Não tenho a mínima dúvida de que o Brasil voltará um dia à posse de si mesmo e à dignidade de um Estado de Direito. Quando? Só Deus sabe. Não podem coexistir democracia e ato institucional número 5, esse verdadeiro tumor maligno. Além de constituir ameaça permanente de truculência contra os direitos dos cidadãos, que passam a gozar de uma liberdade apenas consentida e não garantida pela lei, o AI-5 dilata exageradamente um poder de polícia incontrolado e vem desenvolvendo em todo o país um acentuado espírito de violência. O que caracteriza hoje a ação da polícia é a forma pela qual a impunidade de seus agentes criminosos vem tomando proporções impressionantes. E como violência gera violência e a impunidade dos criminosos é sempre um estímulo à reiteração do crime, a nação assiste hoje, alarmada, a uma série de crimes que é lícito admitir tem sua causa original na permanência daquele execrado AI-5. Além de Bevilacqua, o Estadão recuperou outras entrevistas inéditas com personagens que ajudam a compreender o contexto histórico do Brasil antes, durante e depois do golpe. Entre eles, Alzira Vargas, filha de Getúlio Vargas, mentor político de João Goulart, e Amaury Cruel, então chefe do 2º Exército de São Paulo, naquele dia 31 de março de 1964. Para ler o conteúdo na íntegra, acesse o site do Estadão.